Hello, business people. How are you doing? I hope you're doing great. I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us in our podcast, Business English do Básico ao Avançado. O podcast que você aprende Business English do Básico ao Avançado, uma ordem cronológica, lógica e prática para você crescer in your career. Bom, chegamos ao episódio de number 40 na nossa sequência de aprendizagem cronológica. E sem dúvida nenhuma é um grande marco, né? Já tivemos alguns outros episódios especiais, diferentes, listening practice, também temos a outra playlist, né, que é chamada Point of View, enfim. Então, com certeza absoluta, se você aplicou ou tem aplicado tudo que você tem aprendido e aprendeu conosco até aqui, com certeza você já está mais confiante para se comunicar, participando de meetings, participando de conference calls, eventos, falando sobre a sua carreira, o que você pretende fazer no futuro e também o que você já fez no passado, a sua experiência, etc. Num dos episódios da minissérie que nós tivemos do Past Simple, nós rodeamos ou respondemos a questão Tell me a little bit about yourself, onde você conta um pouquinho sobre a sua carreira que você fez, as empresas que você já trabalhou. E hoje, nesse episódio, você vai responder a pergunta What are your strengths? What are your strengths? Quais são as suas fortalezas? Que é uma das perguntas da job interview, né? De uma job interview. Então, para você responder essa pergunta, com certeza absoluta, precisar utilizar adjectives. Neste episódio, nós aprenderemos adjectives to describe personality. Vou te dar muita dica para você expandir o seu vocabulário 3, 4, 5 vezes. Já pega a caneta e papel na mão. So, without further ado, let's get down to business. Antes de explicar para você como o nosso episódio vai funcionar, eu tenho um recado muito rápido. Se você pretende fazer aulas conosco em 2026, corra, run Forrest, run, as fast as possible. Os horários estão bem apertados, né? Quase não tem vaga já para 2026. Se você pretende fazer o curso Business English do Básico ao Avançado conosco, comigo, Teacher Bruno Aguiar, seja de forma individual ou seja de forma em grupo, me procure no @Teacher Bruno Aguiar lá no Instagram ou acesse o nosso site brunoaguiarteacher.com.br, conhecer os nossos cursos para que você comece a ganhar mais confiança junto conosco. Maravilha? Bom, como que o nosso episódio vai funcionar? Esse episódio está dividido em 4 partes, ok? Primeiro, da mesma forma que nós fazemos nas nossas aulas, todo o aprendizado que a gente tem é sempre contextualizado. Por quê? Óbvio que você vai aprender muito vocabulário, muita expressão e etc. Porém, se nada disso for em contexto, não vale a pena. Porque senão você vai ficar aprendendo a repimboca da parafuseta e tá. E quando que você vai aplicar a repimboca da parafuseta, né? Então, hoje eu vou trazer um áudio para você que está só escutando ou um vídeo para você que também está me assistindo, para contextualizar esse ambiente onde você vai dizer ou utilizar os adjectives to describe personality. Depois disso, nós faremos uma pequena listening comprehension, farei algumas questions for you. Depois, trarei uma explanation e também a gente vai widen, que é ampliar ainda mais o nosso vocabulário de adjetivos. E depois vou deixar um practical exercise as a homework for you, porque de nada vale você ter a absorção, né, você tem uma prática, mas se você depois não fazer a fixação em casa. So that's what we expect. Toda aula tem o começo, meio e fim, que é o ciclo do aprendizado efetivo. Você tem a absorção, onde você é exposto em um contexto, depois você tem um pouquinho de prática e depois você precisa levar alguma coisa para praticar em casa, para utilizar, para ir ainda além, né, que é a parte da fixação. Maravilha? Eu vou colocar aqui este áudio para você, então, para você que está assistindo, um vídeo, e neste áudio, o que você tem que fazer agora é só prestar atenção e, se você tiver com caneta e papel na mão, tomar as suas notas. Lembrando que isso aqui é um podcast, você pode ver este vídeo quantas vezes você quiser. Maravilha? This week, I started working in a new office. It's very busy, and lots of people work here. Eric works in my department. I like him because he is helpful and kind. Yesterday, we went for lunch, and he told me some funny stories. He's so humorous. Sharon is my boss. I like her because she is outgoing and honest. It's very easy to talk to her. Greg works in the finance department. I don't like him because he is selfish and argumentative. He got angry when I asked him for some help. Amy works in the marketing department.
She's talkative, so I like talking to her sometimes. I'm a bit shy, though, so I just try to be polite. We go to lunch together sometimes. Maravilha, então. A primeira questão que eu tenho para você sobre esse vídeo é: What did she start this week? What did she start this week? O que ela começou a fazer this week? Vou fazer as 4 questões e depois venho com as respostas aqui para você, ok? How is the office? Como é o escritório? How is the office? Where does Eric work? Where does Eric work? And why does she like him? Why does she like him? Então você tem 4 questions e as respostas para estas 4 questions estão nos comentários aqui deste episódio, alright? Então, 4 questions. What did she start this week? How is the office? Where does Eric work? And why does she like him? Alright? Você vai encontrar então as respostas para essas perguntas aqui na descrição desse episódio. Agora eu vou colocar esse vídeo novamente, vou dar uma acelerada nele, porque tá muito fácil, né? Com certeza você escutou com bastante atenção e conseguiu ter uma bela compreensão, então eu vou dar uma acelerada nesse vídeo. E agora eu quero que você preste atenção nos adjetivos que são ditos durante este vídeo, ok? São 8 adjetivos e depois que terminarmos então esse áudio ou esse vídeo, você vai voltar aqui e aí a gente vai explicar, utilizar um pouquinho destes adjectives e depois fazer uma expansão, né? Ir ainda além para você aprender ainda mais adjectives to describe your personality. Maravilha? Here we go! This week, I started working in a new office. It's very busy, and lots of people work here. Eric works in my department. I like him because he is helpful and kind. Yesterday, we went for lunch, and he told me some funny stories. He's so humorous. Sharon is my boss. I like her because she is outgoing and honest. It's very easy to talk to her. Greg works in the finance department. I don't like him because he is selfish and argumentative. He got angry when I asked him for some help. Amy works in the marketing department. She's talkative, so I like talking to her sometimes. I'm a bit shy, though, so I just try to be polite. We go to lunch together sometimes. Então vamos lá. Os 8 adjetivos mencionados nesse vídeo ou neste áudio foram: 1. Argumentative. Argumentative. E você vai perceber que pode ser que a pronúncia esteja um pouco diferente aqui, né, do vídeo, porque no vídeo é um sotaque um pouco mais britânico, né? Argumentative. E tá tudo certo. Ambas as pronúncias são corretas, ok? Argumentative. Argumentative é a pessoa que argumenta demais, né? Então a gente pega ali a palavra argument e utiliza um sufixo. E aqui está um dos jump of the cats, na verdade, shortcuts para você entender e expandir ainda mais o seu vocabulário no que tange a formação de adjetivos. Muitos adjetivos são formados utilizando prefixos e sufixos. Prefixos são aquelas pequenas palavrinhas, né, ou parte da palavra que vem antes da palavra raiz. E os sufixos são ali as letras que vêm após a palavra raiz. Então, a palavra raiz que nós temos aí nesse caso é argument. Argument é argumentar, né? Argumentative, então o sufixo aí é tative, nesse caso. E o mesmo sufixo será utilizado para a palavra talkative, talkative, or talkative. Talkative é a pessoa que fala demais, né? Então, a gente pega o verbo talk e usa ali o ative, né? O sufixo ative. Talkative, pessoa que fala demais. Alright? Aí depois a gente tem o adjetivo selfish. Selfish. Self é a palavra auto. E se você usa wish ele quer dizer o meio que, sabe? Então é meio que auto, vamos dizer assim, né? Meio que ali você está se auto-vendo, focando em si. Selfish é o egocêntrico, a pessoa que só vê o próprio umbigo, alright? Então o sufixo aí é o ish. Por exemplo, eu vejo em diversos filmes as pessoas utilizando esse ish com cores. Então, pergunta, que cor que era aquele carro? Era meio que brownish. Brownish era meio que, tipo, meio marrom, tá bom? Entendeu? O próximo adjetivo é funny. Funny, muitas palavras são transformadas em adjetivos utilizando o Y no final. O funny é um belo exemplo. Vem da palavra fun. Fun é diversão. Funny é divertido, alright? Assim como nós temos também o verbo
Smell, que é cheirar. Smelly é fedorento. Dirt é sujo, né? É sujeira. Dirty é sujo. Enfim, então só dando alguns outros exemplos aí para você. O próximo é helpful. Helpful é a pessoa que é cheia de ajuda. O full é cheio. Conecta com a palavra raiz help, que é ajudar, é cheio de ajuda. Ou seja, uma pessoa solícita. A mesma coisa nós poderíamos fazer ou transformar esse adjetivo para uma conotação negativa utilizando o sufixo less no lugar do full. Então, você poderia utilizar o less, fazendo então a palavra helpless. Se uma pessoa é helpless, ou seja, ela é sem ajuda, né, vamos dizer assim, ou ela não tem ajuda, né, tipo, ó, he is a helpless case, né, ele é ele é uma pessoa que não dá mais para ser ajudada, sacou? Indo um pouco além, se nós pegarmos a palavra ou o verbo use, usar, e você conectar com o sufixo full, ele fica useful. Useful é útil. E o mesmo pode ser feito com o sufixo less, useless. Ou seja, se o useful é útil, né, ou cheio de uso, o useless é sem uso, ou seja, inútil. Alright? O próximo adjetivo utilizado é honest. Honest, bom, não precisa explicar, né? A palavra por si só já é autoexplicativa, né? E depois temos outgoing. Outgoing, que é um adjetivo um pouco diferentezinho aí, né? Geralmente a gente não vê uma preposição junto com um verbo, né? Para transformar num adjetivo, mas outgoing quer dizer que é uma pessoa extrovertida, amigável, né? Que faz amizades, entendeu? Nós também poderíamos dizer easygoing. Easygoing é aquela pessoa que, tipo, pô, ela é relaxada, sabe? Assim, relaxada no sentido de, tipo, sem estresse, né? Não, she's easygoing, ou seja, você vai lá falar com ela, ela é super amigável, tá tudo tranquilo. O que é o contrário do shy, que é o último adjetivo que nós escutamos no nosso áudio ou vídeo. Shy, que é uma pessoa envergonhada, né? Ou com vergonha, ok? Maravilha, então esses foram os 8 adjetivos ditos aqui ou utilizados no nosso áudio. Argumentative, talkative, selfish, funny, helpful, honest, outgoing and shy. Maravilha? E aí, do any of these adjectives describe you? Well, in my case, I'm a helpful person, definitely. I'm honest, I'm funny. Sometimes I am argumentative, you know, and I am outgoing, definitely. What about you? What are the adjectives that describe your personality? Talvez, pode ser que não tenha nenhum desses adjetivos aqui que descrevam você como você é ou a sua personality, mas é agora que vamos expandir os seus adjetivos, alright? E depois disso, deixarei uma pequena homework with you, alright? Na terceira parte do nosso podcast, eu vou trazer para você um pedaço de uma das aulas que nós temos aqui na nossa escola, alright? Como nós trabalhamos de forma individualizada, né, nós temos sim uma programação, né, do que o aluno vai aprender para ele chegar, para ele sair do básico ao avançado, né, de forma prática, né, de forma que ele consiga expor suas opiniões, conversar, se comunicar e também, né, ganhe cada vez mais confiança para ficar cada vez mais fluente na sua comunicação. Então, assim, esse livro, né, eu vou trazer aqui um pedaço do livro, uma das lições desse livro, que não é o nosso livro, digamos assim, que nós seguimos, né, a lição após lição, porém eu sempre trago algumas lições importantes que fazem sentido, digamos assim, para a sequência de aprendizado que você, no caso, né, profissional, precisa para desempenhar a sua comunicação de forma excelente, de forma eficaz. Maravilha? Então hoje eu vou mostrar aqui para você, vou compartilhar minha tela e você vai ver então 2 pequenos exercises. Vamos lá? Nós vamos fazer esses exercises juntos. Do lado direito aqui da sua tela você tem vários adjetivos, né? Vamos ver cada um deles, vou pronunciar cada um deles e depois eu vou ajudar você a fazer os exercises, alright? Então o que eu sugiro para você é, depois que você escutar eu fazendo aqui a pronúncia, né, explicar para você o que cada adjetivo significa, pause esse episódio, né, se você estiver no carro, lavando a louça, lavando a casa, não tem problema, continue escutando, alright, no problems, mas depois você pode fazer isso aqui uma lição.
como eu sempre digo, você está aqui para aprender de uma forma cronológica, lógica, fácil e prática. Né? Então, não tem essa de tipo, não, só quero escutar. Alright, quer só escutar? Tranquilo, maravilha. Mas depois, volta isso aqui e faz, que vai ser importante para o seu aprendizado. Maravilha? Com certeza absoluta, você não vai se arrepender. Então, ó, do lado direito nós temos os adjetivos, que são ambitious, ambitious, não vai falar ambitious, ok? É ambitious, creative, creative. E veja que cada um desses adjetivos, eles são construídos com palavras-chave, né? A raiz da palavra ali, e depois tem um sufixo após ela. Por exemplo, a palavra ambitious vem da palavra ambition, né? Ambition, a gente utiliza o ous ali e vira ambitious, que é uma pessoa ambiciosa. A palavra creative vem do verbo create, criar. Então usa o eve ali, o sufixo eve, e vira criativo, creative. Hardworking, que já é autoexplicativo. Motivating, motivating é uma pessoa que é motivadora. Aqui vale uma explicação, eu possivelmente já devo ter explicado isso aqui em algum episódio anteriormente, porém, o ING e o ED, olha só, isso aqui vai um pouquinho além, tá? Mas já que estamos explicando para você a utilização de sufixos, eu vou trazer isso aqui para ti. Então, o ING e o ED, ao final de algumas palavras, podem ser utilizados para transformar certas palavras em adjetivos. Vou te dar um exemplo muito simples. O verbo tire. Tire é cansar, ok? É o verbo cansar. É muito pouco utilizado, mas ele é o verbo cansar. Então, quando tem algo que é tiring, T-I-R-I-N-G, tiring, com o sufixo no final ing, quando tem algo que é tiring, ou seja, que é cansativo, você acaba ficando tired. Olha só que interessante. T-I-R-E-D. Então você acaba utilizando o ED não como uma conjugação verbal do passado, mas sim para transformar um verbo em um adjetivo. Sacou? Vou te dar um outro exemplo. O verbo interest. Interest. Interest é interessar. Então, algo que é interessante, ou seja, interesting, algo que é interesting, te deixa interested. Interested, que é interessado. Sacou? Então tá aqui a utilização do ING e do ED para transformarmos verbos em adjetivos. Maravilha? O próximo é helpful, que você já viu anteriormente aqui conosco. Punctual, está escrito punctual, mas você vai pronunciar punctual. Relaxed, relaxed, relaxado. Sociable, sociable é a pessoa sociável. Tá aqui um outro sufixo, né, que é o able. Practical, que é o oposto de analytical, right? E o último, reliable, que talvez seja o adjetivo mais diferente daqui, né? Mas veja que ele também está utilizando o mesmo sufixo, olha lá, o sufixo able no final, né? Reliable, R-E-L-I-A-B-L-E, reliable, nós escrevemos reliable, mas lemos e pronunciamos reliable, quer dizer confiável. Maravilha? Show de bola? Então, ó, se você quer fazer isso aqui como uma, né, terminar esse episódio com uma lição, pausa aqui, né? E faça a conexão da coluna do lado esquerdo, onde você tem as explicações de cada adjetivo, com a coluna do lado direito, né? Que são os adjetivos em si. Maravilha? Então, eu vou fazer isso com você agora, ó. A pessoa que like to spend time with other people is sociable, right? É uma pessoa sociable. Uma pessoa que wanna reach the top in their career, quer atingir o topo na carreira, é ambitious. Have a lot of new ideas, creative, definitely. Do what they promise to do, faça o que promete fazer, ou seja, é uma pessoa confiável, reliable. E they are usually calm. Usually calm is relaxed, right? Number 6, spend a lot of time doing a good job. Well, this person is hardworking. Não, mas não quer dizer que, né, necessariamente gastar muito tempo fazendo um bom trabalho que é uma hardworking, né? Mas, enfim, às vezes pode perder, né? Desperdiçar muito tempo, but anyways. Não estamos aqui para julgar a pessoa, né? Like to be on time. On time é uma pessoa punctual, right? Number 8, encourage other people to work well. Encourage other people to work well. Uma pessoa encorajadora, ou seja, uma motivating, ela motiva outras pessoas. E como ela é motivating, olha só, deixa outras pessoas motivated. Ó, já estou utilizando aqui o ING e o ED como sufixo para adjetivos, alright?
Maravilha. Number 9. Are good at making things work. São boas pessoas a fazer coisas funcionar, ou seja, são practical. E o number 10, like to do things for other people. Gostam de fazer coisas para outras pessoas. They are helpful, alright? Show de bola! Agora, então, você já aprendeu vários adjectives e nós vamos para a quarta parte do nosso episódio. E a quarta parte do nosso episódio é uma pequena tarefinha para que você possa praticar, ir ainda além e fixar todo esse conteúdo. Qual que é essa tarefinha? Aqui, ó. Você vai pegar esse Exercise B e Exercise C. O Exercise B, basicamente, você tem aqui um parágrafozinho, né, da Maria Carlson, e você vai pegar esse parágrafo e vai completá-lo, alright? E aí você pode mandar a resposta para mim lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar, e eu vou corrigir para você este exercise, alright? Bem como o Exercise C. O Exercise C, o que ele está pedindo para você? Ele está pedindo para que você, ou está te encorajando, né, a descrever o seu chefe, ou um colega de trabalho, ou até mesmo você mesmo. Maravilha? Eu super encourage you a descrever você, a descrever o seu chefe, a descrever o seu líder, a descrever um colega de trabalho, bem como talvez até a sua esposa, ou esposo, ou whatever, you know? Por quê? O mais importante aqui é que você utilize as many adjectives as possible. Então você vai falar, ó, eu acho que o fulano de tal é isso, eu acho que o fulano de tal é aquilo, e etc. Of course, que durante uma aula, né, eu faço tudo isso aqui com o aluno, e nós discutimos, eu pergunto por quê, não sei o quê, por quê, até que, né, o aluno consiga explicar tintim por tintim, né, sobre a pessoa, enfim, que a gente está comentando, maravilha? E, obviamente, sempre utilizando os adjectives. Show de bola? Olha só, episódio muito rico, com muitos detalhes. Se você precisar reescutar no Problems at All, pauses, né, faz aqui a tarefinha. Me contacte lá no @teacherbrunoaguiar, que eu vou mandar as respostas para você, no Problems at All. Estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível, ok? E espero que você coloque tudo isso em prática, right? Porque, mais uma vez, de nada vale você ficar consumindo e colocar em prática. Maravilha? That's it. It's been a pleasure to help you throughout these 40 episodes, né? Tem sido um prazer ajudar você através desses 40 episódios, espero continuar utilizando. Na verdade, são mais de 40 episódios, né? Se contarmos com os episódios especiais. Enfim, temos projetos novos para 2026, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí. Maravilha? Thank you very much, and I'll see you in the next episode. Bye!